Boa tarde, galerinha do quinto ano. Hoje vamos para nossa revisão de história. Vamos começar com os movimentos nativistas. O que acontece? Os brasileiros estavam se sentindo injustiçados com as cobranças dos impostos, com as coisas erradas que a coroa portuguesa sempre estavam cobrando, né, os brasileiros. E aí um sentimento de revolta tomou conta deles, e aí começaram as revoltas, né, esses movimentos nativistas por todas as partes do Brasil. O primeiro movimento nativista que a gente vai falar vai ser sobre Revolta de Beckman, que aconteceu lá no Maranhão, tá bom? Então a Revolta de Beckman aconteceu no Maranhão. Os líderes foram os irmãos Beckman, tá? E tudo isso foi por causa da Companhia do Comércio do Maranhão, que traziam produtos, né, de má qualidade, e os preços eram caríssimos. Então as pessoas começaram a se sentir lesadas, né, injustiçadas de estar pagando um preço tão caro num produto de má qualidade. Então eles queriam fechar mesmo essa Companhia do Comércio do Maranhão, queriam expulsar os jesuítas da cidade, e aí os irmãos Beckman fizeram essa revolta com esse objetivo de acabar com a Companhia do Comércio do Maranhão. Só que essa revolta não foi bem sucedida. Os irmãos Beckman, um foi preso e o outro foi morto, e acabou que o comércio do Maranhão, né, a Companhia do Comércio do Maranhão, reabriu, mas depois ela era tão ruim mesmo que acabou fechando por suas próprias mãos, né, pela sua própria ineficiência. Mas a revolta de Beckman não atingiu o objetivo para o qual foi, né, feita. Ainda mais os líderes acabaram bem mal, né? Depois a gente passa para a Guerra dos Emboabas, que é a Guerra dos Paulistas com os forasteiros. Dos paulistas com os forasteiros, né? Que eram os emboabas. Paulistas com emboabas. Os paulistas descobriram, foi em Minas Gerais também. Também não, né? Porque daqui em diante vai só dar Minas, né? A maioria das revoltas que a gente vai falar aí só vai dar Minas Gerais. Os paulistas encontraram as primeiras minas de ouro na região lá de Minas Gerais. E aí se sentiram no direito de que aquilo ali tudo eram deles. Os forasteiros, que eram os emboabas, pessoas que vinham de fora, foram lá para Minas Gerais também para tentar encontrar essas riquezas minerais. Só que os paulistas não gostaram muito dessa ideia. O que aconteceu? Teve revolta entre eles, e aí o objetivo mesmo da revolta da Guerra dos Emboabas era encontrar as minas de ouro lá nas Gerais, tá? Em Minas Gerais. Só que os paulistas, eles se achavam assim, dono daquilo ali tudo. Não, ninguém pode chegar aqui não. E aí eles tiveram uma briga aí, uma revolta com os emboabas. E o que aconteceu? Os emboabas encurralaram os paulistas num lugar chamado Capão da Traição. Eles firmaram um acordo, só que os paulistas, né, acreditando que os emboabas iriam cumprir o acordo, né, acabaram sendo enganados, porque os emboabas mataram todos os paulistas que estavam ali. E os que sobraram foram embora para procurar ouro em outras partes e acabaram achando em Goiás e Mato Grosso. Então aquele lugar ficou chamado como Capão da Traição, porque foi o lugar onde os paulistas foram traídos, né? Eles acreditaram naquele acordo, tá bom, a gente se rende, vai embora e deixa vocês aí procurando as minas de ouro, mas os emboabas não cumpriram o acordo deles e realmente exterminaram os paulistas, tá bom? Vamos para a Guerra dos Mascates, que é a guerra lá entre os senhores de engenho de Olinda e
os portugueses do Recife, né? Que eles tinham uma dívida entre si, só que eles, né, Recife não, os olinenses, né, não pretendiam pagar esta dívida. E aí, o que aconteceu? Os mascates, que eram os recifenses, eles lutavam pela sua autonomia política, queria ser independente de Olinda, mas Olinda não estava gostando muito dessa história, não. Só que aí o que aconteceu? A coroa portuguesa elevou Recife à condição de vila independente de Olinda, e aí Olinda ficou assim, revoltadíssimo, foi o estupim para a guerra entre Olinda e Recife. O que acontece? Os senhores de engenho de Olinda não concordaram com essa separação, com essa independência, e invadiram Recife. Destruíram o Pelourinho, que na época, né, era o símbolo da autonomia recém-conquistada dos recifenses. Destruíram o Pelourinho, fizeram uma zona lá. Porém, os mascates reagiram, né, a esse conflito e acabaram expulsando os olindenses lá do território dele. E os olindenses realmente perderam, os mascates, né, que eram os recifenses, conquistaram sua independência política e ainda se tornaram muito mais fortes economicamente que Olinda. E isso tudo aí, a revolta, a Guerra dos Mascates, aconteceu lá em Recife e Olinda. Agora, na revolta de Filipe dos Santos, tá? Ou revolta de Vila Rica, o que acontece? Foi lá em Minas Gerais. Os donos das minas, eles estavam sendo prejudicados com as medidas da nova coroa portuguesa para evitar o contrabando do ouro em pó. A coroa portuguesa mandou fazer 4 casas, né? Construiu 4 casas de fundição, onde todo o ouro era fundido e transformado em barra com selo real. Assim não ia ter, né, a possibilidade de ter o contrabando do ouro em pó. E aí os donos das minas ficaram revoltados com essa situação e aí organizaram essa revolta aí para acabar com as casas de fundição e os impostos que eles pagavam. Só que o que aconteceu? Essa revolta não foi bem sucedida, tá bom? Filipe dos Santos, ele foi executado e morto, foi o líder, e não conseguiram destruir, né, acabar com essas casas de fundição que a coroa portuguesa construiu para tentar controlar, né, acabar com o contrabando do ouro em pó. Então, mais uma guerra, mais uma revolta que não foi bem sucedida. Então, passamos para a Inconfidência Mineira, que foi o primeiro movimento interno com o objetivo de libertar Brasil de Portugal. Só que os Inconfidentes foram traídos por Joaquim Silvério dos Reis, que denunciou os planos todos para as autoridades da coroa portuguesa em troca das suas dívidas, para eles perdoarem as dívidas dele. Ele denunciou tudo, falou tudo, fofocou tudo. Eles vão fazer isso. E aí, o que acontece? Joaquim José da Silva Xavier Tiradentes, que era o líder dos Inconfidentes, foi preso, morto, esquartejado e, mais uma vez, essa revolta não deu certo. Então, a Confidência Mineira, ela não deu certo por causa justamente desse traidor que denunciou os planos todos para a coroa portuguesa. E, conclusão, o líder e o mártir da Inconfidência Mineira foi morto, esquartejado, para que ninguém, para eles botar medo, né, para ninguém ousar a fazer essas revoltas por aí. Então, não se esqueçam, Confidência Mineira foi o primeiro movimento interno com o objetivo de libertar o Brasil de Portugal. Os outros tinham outros objetivos, mas o de libertar o Brasil de Portugal, de ter essa independência, Confidência Mineira foi o primeiro. E em falar em independência, a gente fala da independência do Brasil, tá bom? Que depois que se lembra de Napoleão Bonaparte, que invadiu lá Portugal, e aí eles vieram para cá, ficaram aqui 13 anos. Então, depois que Bonaparte, né, foi derrubado lá, saiu de Portugal, os portugueses exigiram que D. João VI voltasse para Portugal. E aí ele voltou e deixou o seu filho aqui, D. Pedro, governando o Brasil.
Só que o que que acontece? A política de Dom Pedro não estava agradando muito lá a coroa portuguesa, que não estava muito gostando, estava gostando muito do que ele estava fazendo aqui, estava fazendo muitas coisas legaisinhas. Então, a coroa portuguesa ficava mandando ordens de lá de Portugal para cá, para tentar acabar com essa liberdade de ação de Dom Pedro, mas na verdade eles queriam que o Brasil voltasse a ser colônia de Portugal, porque como eles estavam aqui há muito tempo, eles tinham já elevado o Brasil à condição de Reino Unido independente, né, de Portugal. E na verdade, tirando essas ordens de Dom Pedro, eles queriam que o Brasil voltasse àquela situação de colônia, onde eu mando aqui e você tem que me obedecer, colônia, né? Mas o que aconteceu? Eles estavam pedindo para Dom Pedro voltar para Portugal, só que os brasileiros não queriam, eles estavam gostando de Dom Pedro. E aí fizeram um abaixo-assinado, entregaram para ele, e no dia 9 de janeiro, tá bom, de 1822, ele declarou: eu fico no Brasil, eu não vou para Portugal. E aí esse dia ficou sendo considerado, né, o dia do fico. Foi o dia que Dom Pedro decidiu ficar no Brasil. Então até hoje, 9 de janeiro, a gente, né, pode comemorar aí o dia do fico. E aí, o que que aconteceu? Ele foi, né, José Bonifácio e a princesa Dona Leopoldina escreveram uma carta para o príncipe aconselhando a libertar o Brasil de Portugal, a fazer essa independência. Então, os seus conselheiros foram José Bonifácio e a princesa Dona Leopoldina. E aí, às margens do riacho Ipiranga, ele declarou independência ou morte e acabou, assim, libertando o Brasil de Portugal. O Brasil virou uma nação independente. E ele virou o nosso primeiro imperador, com o nome de Dom Pedro I. Então, nosso primeiro imperador, Dom Pedro I. E a partir dali começou a nossa, né, monarquia, né, onde o rei é que governa. Então, nós tínhamos nosso primeiro imperador e seríamos governados num sistema de governo chamado monarquia. Passaram-se anos nessa monarquia. Já estava sendo governado pelo filho de Dom Pedro I, Dom Pedro II, e aí governou o Brasil durante quase 50 anos. E os brasileiros gostavam muito de Dom Pedro II. Só que o que aconteceu? A princesa Isabel, que era filha, né, de Dom Pedro II, libertou os escravos. E aí os fazendeiros ficaram revoltados, porque eles tinham gasto muito dinheiro comprando os escravos e agora não valiam mais nada. E aí? Então eles ficaram revoltados com o imperador por causa da libertação dos escravos. Muitos militares que na época lutaram lá na Guerra do Paraguai, eles desejavam ardentemente o fim da monarquia e queriam que o Brasil virasse uma república. Então, eles já estavam lutando por uma proclamação da república, para o Brasil deixar de ser monarquia e virar uma república. Então, eles criaram aí, tinha um partido republicano, que era apoiado por muitas pessoas, e Marechal Deodoro da Fonseca foi escolhido para ser o líder desse movimento. No dia 14 aí de novembro, surgiram boatos de que esse líder, Deodoro, tinha sido preso, mas era tudo mentira, era só boato. E aí, Marechal Deodoro da Fonseca, no dia 15 de novembro de 1888, lá na Praça da Aclamação, que hoje se chama Praça da República, declarou que o Brasil era independente de Portugal, tá? Independente de Portugal, isso aí é a independência, né? Que o Brasil não era mais uma monarquia. Ele agora virou uma república e que o rei não governava mais o Brasil. Então, 15 de novembro de 1889. E eu nem falei a data da independência, né? Independência, 7 de setembro de 1822. Então, 1822, independência. Aí passam os anos até 1888, 89. E aí o Brasil é proclamado aí na sua república, não é mais monarquia. E aí o imperador
recebeu aí a comunicação de que ele não governava mais o Brasil e voltou para Portugal. E Marechal Deodoro da Fonseca foi escolhido para ser o nosso primeiro presidente. E daí até hoje não parou aí a fila dos presidentes. Continuamos na República, porque na República é um sistema de governo onde o presidente governa, tá bom? E no dia 19 de novembro, que é o dia da bandeira, foi escolhido uma nova bandeira para o nosso país, que é a atual que a gente conhece hoje. Verdinho, amarelo, triângulo, as estrelinhas, tá bom? Então, falamos sobre os movimentos nativistas, falamos sobre independência e proclamação. Tudo isso para nossa revisão, para nossa provinha. Então, espero que as dúvidas tenham sido sanadas e qualquer dúvida, anote que a gente tira ao vivo, tá bom? Então, um grande beijo para vocês e até daqui a pouquinho.